Bom dia, pessoal. Agora um bom dia para a gravação, certo? Vamos avançar, né, no nosso conteúdo, falando hoje sobre, como é mesmo? Sobre espaços vetoriais, que é o próximo conteúdo, né, que encerra a primeira parte do nosso curso. Joinha? Pelo que a gente tinha combinado, se eu tiver errado, vocês me corrigem, a gente vai utilizar as aulas de hoje para ter uma visão panorâmica, mais superficial, assim, do conteúdo. O detalhe, vocês vão ver lá nos vídeos, né, que já estão disponíveis todos lá no YouTube, tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, botar aqui para apresentar. Sim, deixa eu, só para ficar registrado, vocês, vocês estão de boa aí com os conteúdos, com o estudo dos assuntos anteriores? É necessário que a gente converse alguma coisa sobre eles ainda? Vocês querem, vou deixar aberto aí para perguntas sobre esse material. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar, falar, perguntar? Matrizes, determinantes e sistemas lineares? Olha aí. Me restou uma dúvida, ainda bem que só foi uma, né? Quando precisamos informar a nulidade de um sistema, ela se refere à nulidade da matriz aumentada? Não, a nulidade de uma matriz é a nulidade de uma matriz. Se você vai utilizar a matriz aumentada para resolver algum problema, por exemplo, você utiliza a matriz aumentada quando vai resolver um sistema de equações lineares, né? Você pega a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes e faz uma matriz aumentada com essas duas matrizes. E aí faz a análise, por exemplo, de nulidade, ou de posto, ou de determinante, enfim, o que é que seja. Apesar que não dá para fazer análise de posto, de determinante com a matriz não quadrada. Mas, enfim, você faz essa análise com a matriz aumentada. Você também o pode fazer caso você queira fazer aquele velho processo de inversão de matrizes, né, que a gente fala de você fazer uma matriz aumentada, combinando a matriz identidade com a matriz, quer dizer, você combina duas matrizes, né, e faz o processo de escalonamento até encontrar a forma reduzida da matriz. E aí também é possível ali fazer inferências sobre o que é posto, qual é o posto, qual é a nulidade, enfim. Então, não é somente para a matriz aumentada. Você pode fazer essa análise de posto e de nulidade para qualquer matriz. Beleza? Deu para sacar, Wellington? Espero que sim. Acho que eles... Gente, se você quiser abrir o microfone aí, não tem problema não. Não reclamo, não. Acho que fica mais fácil do que digitar. Mas tem que ser só quem quiser, né? Não estou obrigando ninguém a abrir câmera nem a abrir microfone, tá? Ninguém quer. O Wellington, acho que entendeu, ele não quer se manifestar mais, não. Olha aí. Ok. Mas é porque tem algumas questões na lista pedir. Sim, pô. Aí você faz a. Ah, entendi. Se quando você trata especificamente do sistema, você tem que olhar a nulidade da matriz aumentada. Sim, isso exatamente para a matriz aumentada. Apesar de que a nulidade da matriz de coeficientes e da matriz aumentada não vai mudar. Por quê? Porque o número máximo de linhas vai estar relacionado com o número máximo de equações, certo? E certamente isso vai ser menor ou igual ao número de colunas, que é o número de variáveis,
E quando você coloca a matriz aumentada, vai colocar mais uma coluna que é dos termos independentes, do termos independentes. Então, sempre o número de linhas vai ser menor ou igual ao número de colunas, tá certo? Eu estou só comentando aqui sobre uma dúvida de matrizes. Então, sempre vai ser menor ou igual. Portanto, se você fizer a análise do posto da nulidade sobre a matriz de coeficientes ou sobre a matriz aumentada juntando com a outra, não vai ter grande diferença. Você, quando fizer o escalonamento, você sempre vai procurar, após o escalonamento, a quantidade de linhas nulas. A quantidade de linhas nulas, que está tudo zero, vai estar associada à nulidade, e a quantidade de linhas não nulas é exatamente o posto. Joia? Wellington falou, velho. Agora foi mais rápido. Então, vamos para corpos. Opa, vai ser essa? Conversa de corpo? Bem, aqui tem blá, 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 mas vocês devem ter checado que para a gente, de fato, como eu estava conversando antes, para a gente, de fato, falar sobre espaços vetoriais, é necessário que a gente tenha conhecimento de 3 coisinhas. Um objeto, que é chamado de conjunto, tá certo? Que tem um conjunto de elementos e tal, e operações entre eles. No nosso caso, geralmente são operações de adição e operação de multiplicação por escalar, enfim. Enfim, para a gente entender melhor as relações entre esse conjunto e as operações, é melhor que a gente veja isso através da análise de corpo, né? Quando vocês devem lembrar, né, lá no tempo do Hong Kong, quando a gente falava de conjuntos numéricos, aí tinha o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números, se eu pular algum, vocês me dizem, tá? O conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, e o conjunto dos números reais, e o conjunto dos complexos. Não é isso? Acertei? Bem, na verdade, olha aí, quando a gente, sobre esses conjuntos, a gente fazia algum tipo de soma, subtração, multiplicação, divisão, toda vez que a gente fazia isso, na verdade, a gente não estava falando mais de conjunto, porque conjunto é conjunto. Por exemplo, vai fazer uma soma de cadeira, faz uma multiplicação de cadeira aí, cadeira vezes cadeira, dá o quê? Tá ligado? Então, em conjunto, não se tem relação, não se tem operação. A gente precisa fazer a operação, construir relações entre esses elementos, ou até mesmo entre os conjuntos, de uma maneira geral, de uma forma mais abstrata. E para isso, para a gente criar uma estrutura no qual a gente pode definir relações entre os objetos, entre os elementos, aí a turma inventou o danado do grupo, anel e corpo. Então, como vocês estão vendo aí, ó, deixa eu voltar aqui para cá. Não, aqui não tá, eu não escrevi não. Mas quando a gente pega somente uma operação, por exemplo, a adição, a gente tem uma estrutura aqui, ó, certo? Um conjunto numérico, KK, né? Por exemplo, os naturais. E a gente define uma soma sobre eles, uma adição entre eles. Aí, sobre essa estrutura, a gente constrói um grupo, tá? Então, um grupo é um conjunto de objetos, tá? Um conjunto de elementos que a gente define uma operação sobre eles. Pode ser um grupo aditivo, como foi quando a gente coloca a adição. Também pode ser um grupo multiplicativo quando coloca a multiplicação. Beleza? Enfim. Mas nem sempre apenas uma operação ela é suficiente. Né? A gente tem vários outros tipos de operação, como, por exemplo, a multiplicação, a potenciação, e etc, etc. E aí, o pessoal construiu um segundo objeto, ou, na verdade, uma segunda estrutura, que é chamada de anel. Cadê ele? Aqui, ó, o anel. O anel
é uma estrutura que você pega um conjunto de elementos e define sobre esse conjunto de elementos duas operações, que no nosso caso vão ser as operações de adição e multiplicação. Tá joia? Então, quando eu tiver um conjunto de elementos e puder definir operações de adição e multiplicação, eu construo um anel, certo? E é só isso. É assim, essa é a estrutura que a gente faz. Por que a gente precisa definir essas operações? Vocês devem lembrar lá de cálculo que a gente não pode, a gente tem algumas restrições sobre operações. A gente, por exemplo, não pode ter, por exemplo, somar um com um, né? 1 mais 1 e hora dá 2, hora dá 7. Que operação doida é essa? Lembram disso? Você soma 5 mais 5, aí igual a 10 ou igual a 70. Não faz sentido isso. Então, a gente não tem uma operação, uma relação unívoca, né? Unívoca que vai só para um lugar, unívoca, que faz uma única associação com um outro conjunto. Enfim, então, é preciso construir essa estrutura. E é por isso que a gente primeiro construiu o grupo e depois construiu a ANEL. Mas, em determinadas situações, os anéis, eles podem ter propriedades que não são muito interessantes para a gente no nosso cotidiano, né? Por exemplo, vocês devem lembrar, lá em cálculo blá, blá, 1, que quando a gente fazia uma divisão 0 por 0, né, ou infinito por infinito, 0 por infinito, ficava um remoedo, né? Ficava uma coisa doida, né? E, enfim, mas quando você fazia o produto, sei lá, 2 vezes 0, era definido. 2 vezes 0 é igual a 0. Né? 2 vezes infinito é igual a infinito. Né? Enfim, no limite, tá? Estou fazendo só aqui uma locubação. Mas quando você fazia 2 dividido por 0, dava tilt. Não era? Não dava tilt? Quanto é 2 dividido por 0? Me diga aí. Não existe, né? Também não é definido. Então, nessa estrutura de anel, é permitido fazer essa divisão por 0. Mesmo que seja indefinido, mesmo que haja uma loucura, uma insanidade, a gente vai ter que tratar essa insanidade, mas é possível fazer isso. E aí, para a gente não ter esse problema de, por exemplo, ter uma divisão por 0, foi que a turma restringiu, colocou uma propriedadezinha a mais no anel e construiu uma terceira estrutura, que ela é chamada de corpo, certo? Corpo é esse carinha aqui. Então, ó, o corpo, ele vai ser um conjunto não vazio, evidentemente, né? Porque faz sentido trabalhar com conjunto vazio. No qual a gente vai ter duas operações, adição e multiplicação. E essas operações, elas vão ter que atender algumas propriedades específicas. Essas propriedades específicas, elas não precisam ser demonstradas, elas não são teoremas, elas são pressupostos, hipóteses, condições iniciais. E a gente, em matemática, chama essas coisas, né, de axiomas. São meio que verdades, ou, na verdade, não são verdades, são considerações, é o nosso senso comum que a gente está tomando para criar determinada estrutura, tá? Tipo, porque vocês devem já escutar isso muito, que é um conceito do século retrasado, porque 3 mais 1 tem que ser igual a 4, e não pode ser igual a 5, né? Não, a gente 3 mais 1 é igual a 4 porque a gente tomou isso como uma convenção, né? É um axioma, é uma consideração que a gente toma para a gente poder conversar, porque se não, se cada um puder dizer quanto é que vale uma coisa ou outra, aí não tem mais conversa, né? Cada um diz o que quer e ninguém vai entender absolutamente nada. Então a gente precisa partir de um ponto comum, e esse ponto comum a gente está chamando aí de axioma, tá bom? Então axiomas são essas propriedades, essas características, essas condições que não são naturais de si próprio, mas que foram estabelecidas para que se iniciasse a análise dos conteúdos. Então, ó, deixa eu parar de conversa. A gente tem algumas relações, né, algumas propriedades da adição. Primeira,
A adição é associativa. Então, você vê aqui que tanto faz somar A mais B e desse resultado somar C, como você pegar o B e o C, somar, e desse resultado você somar com A. Vai dar no mesmo, é igual, tá bom? Uma outra propriedade é a existência do elemento neutro, né? O elemento neutro é aquilo que, quando você faz a operação, vai dar o próprio elemento. Então, ó, o elemento A com o elemento neutro somado sempre vai dar o elemento A, independente de quem seja esse elemento A. Tem o elemento simétrico, que é aquele elemento, né? No nosso caso aqui, aditivo é o menos A, que quando você faz a operação com o primeiro, sempre dá o elemento neutro, ok? E a comutatividade. Para esse caso, para a adição, a gente verifica, assim, a comutatividade. A mais B é igual a B mais A. Já em relação à multiplicação, né, a gente tem o seguinte, que a multiplicação ela também é associativa, então tanto faz multiplicar o primeiro com o segundo, depois multiplicar com o terceiro, ou multiplicar o terceiro e o segundo, depois multiplicar o primeiro. Enfim, isso dá no mesmo. A distributividade da multiplicação em relação à adição, vocês estão vendo aqui, né, como é que faz. E a existência do elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número que você multiplicar com 1 vai dar o próprio número, tá? Inclusive o 1, inclusive o 0. E, por fim, a existência do inverso multiplicativo. Todo elemento, ele admite o inverso multiplicativo, ou seja, todo elemento ele vai ter um número que, quando multiplicado por ele, né? Aqui, ó, o A menos 1. Quando multiplicar por A, vai dar sempre dar 1. Então, todos os elementos precisam satisfazer isso. Logo, a gente verifica que isso não seria possível com 0, porque nenhum número, né, multiplicado com 0 vai dar 1. Então, isso é impossível. Por isso que a gente, se dizer aqui, ó, K barra 0, está dizendo que são todos os elementos todos os elementos do conjunto K menos o 0, tá bom? Então, essa lista, essa estrutura que contém o conjunto, a operação de adição e a operação de multiplicação, ela é chamada de corpo, se ela satisfizer todas essas condições, tá bom? Basicamente é isso que a gente precisa entender para caracterizar um corpo. E aí tem aqui as observações que a gente falou sobre como é que se constrói o grupo, né? Não o corpo, o grupo, né? Enfim. E falando também do grupo multiplicativo, do corpo multiplicativo, que não é uma propriedade muito comum, né? Por exemplo, você pode construir um corpo com matrizes, mas você sabe que o produto de matrizes, ele necessariamente não é um produto comutativo, tá? Então, não necessariamente a gente pode acontecer. Daqui você já nota, olha, por exemplo, daqui você já nota dessa relação que nem todos os conjuntos numéricos podem ser transformados em corpos. A gente nem todo o conjunto numérico admite essa construção de um corpo. Por exemplo, os naturais. Me diga aí se o conjunto dos números naturais sobre a adição e a multiplicação admite essa propriedade. Aí você vê aí, qual é o inverso multiplicativo de 2? Ou seja, qual é o número que, quando você multiplica por 2, vai dar 1? Não tem, né? Não tem. Você teria que, para 2, transformar em 1 aqui, você tem que dividir por 2. 2 por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Só que meio, 1 sobre 2, não é um número natural, certo? E aí a gente não conseguiria construir um corpo. Então, ó, o danado do conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos racionais, nenhum deles, dos irracionais, eles constituem corpos. Apesar de serem conjuntos numéricos, eles não são corpos. E aí a gente não consegue fazer um espaço vetorial sobre esses elementos, esses conjuntos, tá bom? A gente não consegue construir corpo. Deixa eu ver se a turma está reclamando aí alguma coisa. Não, ainda não. Tá dando para entender mais ou menos, gente? Tá muita viagem? Tá bem viajado. Tô vendo que vocês não gostam muito de abstração, não, né? Gente, vai ser uma dorzinha. Vai doer.
Tá certo. É que nem vacina. Dói, mas é por uma boa causa. Tá certo? Eu tinha um professor lá na Federal, né, que ele dizia o seguinte: estudar dói, dói muito e dói por um longo tempo. Se não doer muito e se não doer por um longo tempo, é porque você não está estudando, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer esse esforcinho para superar a dor, né? E outra coisa, infelizmente, a gente vive assim no sistema educacional brasileiro, que tem seus acertos e suas falhas. A gente tem assim, talvez uma lacuna, né? Que é essa questão de abstração. A gente não parece que não é meio que avesso ao abstrato, aquilo que não é necessariamente aplicável, aquilo que fica somente na nossa cabeça, como por exemplo é o infinito, né? Como a filosofia e tal. E aí, quando a gente começa a se deparar com essas coisas, meio que começa a ficar, que negócio chato, eu vou usar isso para quê? Né? Eu vou usar isso para quê? Para que serve isso? Onde é que eu vou... Vê a pergunta. Onde é que eu vou aplicar corpo, grupo, anel no meu trabalho, no futuro, depois que eu me formar? Onde é que eu aplico isso? Quem sabe vai passar de ano. Já está gravado, inclusive, viu? Quem me responder aí vai-se embora. Diga aí, Não Bruno. aplica em nada, professor. Tá vendo? Aplica em nada, né, velho? Aplica, pô, aplica. Muitas das coisas que a gente tem hoje, por exemplo, criptografia. Vocês sabem o que é criptografia? Para fazer segurança. E segurança de informação, pô. Criptografia aí, velho, é corpo, é estudo de corpo, álgebra linear na veia. Na veia. Eletrônica digital. Alguém sabe o que é eletrônica digital? Números binários. Número binário, turma sabe. Todo mundo aqui é de elétrica, eu acho que sabe que é um número binário, né? Pelo menos, se não todo mundo sabe, alguns que já fizeram ensino técnico devem saber o que é um número binário, né? 0 e 1, computador. Eu não faço ideia, então vai estudar, viu, Bruno? Tô brincando. Depois tu procura aí o que é número binário, que é como o computador grava as coisas. Então, número binário, gente, é corpo. É o corpo dos números binários, tá ligado? Se não fosse um corpo, o computador não funcionava, velho. A gente não conseguia fazer programas, porque sempre dá exception, quem sabe aí o que é programação, sempre ia dar exception, sempre ia dar erro, pô, né? Quando você fosse fazer uma operação, podia dar dois números binários, ia para dois espaços de memória diferentes, tá ligado? E não pode, quando você botar um negócio, ó, entre no espaço de memória 1, aí ele tem que ir para o espaço de memória 1, não pode ir para o 7. Isso só é possível porque os números binários constituem um corpo. Tá vendo? Mas deixemos isso para lá. A gente vai usar um dia. Não agora, mas um dia. Vamos ficar mais na abstração. É necessário, é parte do cérebro humano exercitar a abstração. Vocês já faziam isso quando vocês brincavam lá com seus carrinhos, com seus bonecos, com suas bonecas, com fogão, inventavam as coisas, né? E para que servia aquele boneco? Você ia aplicar em quê? Vai se divertir. É que nem corpo, é que nem grupo. Você vai aprender corpo e grupo para quê? Para se divertir. Olha aí, ó. Essa foi horrível, né? Mas tudo bem. Mas eu vou pedir paciência para vocês, para que vocês tentem forçar um pouquinho a cabecinha, tá? E tentem abstrair, utilizar esse momento para exercitar um pouquinho a abstração que todo mundo tem na cabecinha. É isso que diferencia a gente dos animais, alguns, né? Porque tem alguns cachorros que a turma diz que abstrai também. Então, gente, a gente precisa dessa estrutura, a gente precisa conhecer quais são os conjuntos numéricos nos quais a gente consegue, de fato, construir corpos, ou seja, construir estruturas que vão satisfazer todas essas 8 operações. Perdão, essas duas operações com essas 8 propriedades, tá bom? Em feito isso, é a partir daí que a gente consegue definir
o que de fato é um espaço vetorial. Quando vocês estão observando aí, quando a gente fala dos naturais, dos inteiros, dos complexos, etc., etc., a gente está falando com corpos que têm uma cardinalidade infinita, né? Para acertar aí, para passar de ano, passar de período, me diga aí, quantos números naturais existem? É infinito, né? Mas quem chegou no infinito para saber quanto é infinito, né? Então, não tem como a gente definir, né? É infinito, pô. Só que a gente é finito, certo? A gente termina, né? A gente acaba. Então, nem sempre trabalhar com corpos de quantidade de elementos infinito, ou seja, cardinalidade, número de elementos, é uma coisa razoável. E aí o pessoal, olha aí os binários, ó, os dos binários, começou a construir corpos, conjuntos, que têm uma quantidade finita, como é o caso dos números binários. A gente tem uma quantidade finita de elementos, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Não tem mais isso, né? E aí, ó, você pode observar aqui que para a gente construir esses elementos, né, para construir esse corpo, uma das coisas primeiras que tem que existir é uma propriedade chamada de fechamento. O que é fechamento? Quando você fizer a operação com dois elementos de um conjunto, tem que resultar num elemento do próprio conjunto. Imagine aqui que só é possível ter 0 em 1. Aí você faz a soma. 1 mais 1 é igual a 2. Oxente, mas 2 não pertence a esse conjunto. Então, essa operação, ela não seria fechada. Não, certo? Então, a gente precisa definir uma operação, e aqui está sendo definida, no qual a gente tem fechamento. Essas operações, que são definidas para os conjuntos finitos, elas são as operações modulares, certo? Então, ó, se é o Z2, né, os binários Z2, a gente vai fazer uma operação módulo 2. Ou seja, o resultado da soma ou da multiplicação, a gente vai dividir por 2 e pegar o resto da divisão. Olha só, veja aqui, ó. Aqui já está tranquilo, né? 0 mais 0, 0 mais 1, papapá, papapá, beleza. Se você fizer 1 mais 1, vai dar 2. 2 dividido por 2, o quociente vai ser 1, e o resto vai ser, olha ele aqui, ó, e o resto vai ser 0. Ok? Então, é assim que a gente faz essas operações modulares. Tá bom? E você pode fazer isso para 3, 4. A gente já botou uns exemplos lá nos vídeos, tá? Que tem o corpo dos ternários, né? E um exemplo que seria para um conjunto com 4 elementos, que lá está dizendo que não constitui um corpo. Tá bom? Então, vejam lá que vocês vão ver exemplos mais elaborados. E aí, gente, é o que de fato a gente tem e que a gente chama erroneamente, certo? É a definição de corpo numérico. Então, ó, um corpo numérico, agora sim, ele vai ser um conjunto de elementos, finito ou infinito, nos quais são definidas as operações de multiplicação e divisão e adição que satisfazem aqueles axiomas que estão lá em cima. Tá joia? Então, aí sim, a gente consegue construir um corpo. Então, quando a turma diz, considere o conjunto dos números naturais, aí você, beleza. Agora, considerando as operações, aí você já sabe que não é o conjunto. Ele está falando sobre corpo. Né? Faça a soma de dois números inteiros. Você já sabe que não é o conjunto, e sim é um corpo. E etc. Tire a raiz quadrada de 7, tire a raiz quadrada de 4, tire a raiz quadrada de, sei lá, 0,1. Você já sabe que não é conjunto numérico e é, sim, corpo numérico, certo? Corpo dos reais, corpo dos inteiros, corpos dos complexos, e que natural não é corpo. Beleza? Pronto. E aí, aqui está mostrando um algoritmo. Eu tentei fazer vários algoritmos. Algoritmo nada mais é que uma sequência de passos que você sempre pode adotar para chegar num determinado resultado. Um procedimento sistemático para que você consiga fazer uma determinada análise, chegar a um determinado resultado. Então, ó, um algoritmo
que trata das condições necessárias para que um determinado conjunto seja um corpo, e aí tem algumas, né? Primeira coisa que você pode verificar, é se o elemento 0 pertence ao conjunto e se o elemento 1 também pertence. Por quê? Porque o 0 é o elemento neutro da adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se não houver desses dois, é porque não é um corpo. E verificar depois, ó, aqui está digitado errado, é K desse jeito, caligráfico. Então, verificar se existe a propriedade do fechamento. Se não houver a propriedade do fechamento, ou seja, quando você fizer a operação, o resultado dá no próprio conjunto, aí você já pode afirmar que esse danado aí não é um corpo. E se os dois forem verificados, aí, meu barão, você vai ter que ir para esse terceiro aqui, ó, que é a existência do inverso aditivo e do inverso multiplicativo. Em geral, quando esses três satisfazem, você verifica todos os outros 5, tá bom? Então, basicamente, dá uma olhadinha nesses aí que você vai se dar bem. Os exemplos eu vou deixar para você ver lá no vídeo, tá bom? Ah, não, eu acho que alguém pediu para eu fazer um exemplo, né? Cadê? Quem foi que pediu? Cadê? Me perdi aqui no chat. Ah, foi Vinícius aqui. Gente, tá tranquilo. Você tá muito viajado, tá muita doideira. A gente pode continuar. Posso ir para um exemplo? Olha, é até bom também, para entender melhor. Isso. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar exatamente aquele exemplo. Cadê? Esse exemplo aqui, ó. Pronto, vamos pegar esse exemplo 1, que é o mais fácil. Eu vou deixar o exemplo 2 para vocês se virarem. Deixa eu mostrar aqui, só um minutinho, tá? Ó, opa. Interromper aqui. Gente, se tiver tendo algum problema aí, o áudio estiver ruim, por favor, me falem, viu? Tá tendo um barulho de construção, não sei se vocês estão escutando aí. Se estiver ruim, avisa, tá? Cadê? Só um minutinho, tá? Opa. Cadê? Onde é que tá esse danado? Acho que agora foi. Pronto, vamos ver. Bem, então, tá todo mundo vendo direitinho? Chegou já aí? Peraí. Pronto, estão vendo aí direitinho, né? Chegou, pronto, vamos lá. Então, vejam só. Foi pedido para que a gente verifique se essas estruturas, aqui a gente tem duas estruturas, tá? Constituem corpos. Essa primeira estrutura aqui, ela é formada por quem? Por um conjunto de 3 elementos, 0, 1 e 2, uma operação de adição, módulo 3, e uma operação de multiplicação, módulo 3. Tá certo? Então, ó, o que é que a gente tem que verificar? Primeiro, se existem os elementos neutro da adição e da multiplicação. Então, ó, elemento neutro da adição existe, é o 0. Elemento neutro da multiplicação existe, é o 1. Joia? Então, ó, primeira parte, ok. Segunda parte, esses caras são fechados, ou seja, as operações, elas resultam em valores dentro do próprio conjunto. Vamos lá. Então, ó, o 0 a gente não precisa nem verificar, né, que vai dar o próprio elemento, mas com 1, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Joia. 1 mais 2 é igual a 3. 3 não pertence aqui. Só que essa não é uma operação convencional de adição. É uma operação de adição modular. Joia? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer a divisão. Tá bom? Deixa eu ver aqui para colocar aqui um textinho. Cadê o textinho? Pronto, ó. Quando a gente faz a divisão, você deve lembrar lá do algoritmo de Euclides, né? Então, quando você faz a divisão, você faz como? Então, você quer dividir A dividido por B. E como é que você faz isso? A dividido por B, você tem que fazer o seguinte, A
tem que ser igual a um QB mais R. Lembram disso? QB mais R. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Dá para ver, professor. Pronto. Quem é esse Q aqui? Esse Q é o quociente. E quem é esse R aqui é o resto. Então, você tem que escrever esse carinha dessa forma. Joia? Então, ó, vamos tentar ver com o outro. Ó, a gente fez o quê? 2, né? Não, 3. 3 dividido por 2, que é a nossa operação... Eita, Paulo. Operação modular, né? 3 dividido por 3, é módulo 3. Quem é 3 dividido por 3? 3 dividido por 3, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3. Quem é que tem que ser o nosso quociente? 1. Quem é que... Deixa eu botar o... Assim. E quem é o nosso resto? 0. Então, você verifica aqui direitinho, ó. E é esse cara aqui que a gente está procurando, tá? É esse resto aqui que a gente está procurando. Por isso que aqui, ó, deu 0. Então, ó, 1 mais 2 é igual a 3. 3 módulo 3 vai ser 0. Vamos para o 2 aqui, ó. 2 mais 2 vai ser igual a 4, certo? Módulo 3, vamos ver no que é que dá. Aqui. Então, vai ser 4 dividido por 3. Então, ó, aqui vai ser 4, aqui é Q e aqui é R, certo? Então, ó, quem é que vai ser meu quociente? Vai ser 1. Quem é que vai ser meu resto? 1. Então, ó, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Bonitinho. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. É o resto da divisão. Joia? É assim que a gente faz essa operação. Mas você pode ver que vai acontecer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Ó. 2 vezes 2, 4. Certo? 4 módulo 3, 1. De boa? Então, a gente verifica, primeiro, que há a existência dos elementos neutro, da multiplicação e da adição, e que essas operações elas são fechadas. Tá joia? Deixa eu tirar aqui. E a terceira coisa que a gente tem que verificar é se elas são, se elas admitem inverso. Só para reforçar aqui o comentário, né, quando a gente considera a multiplicação, veja que não tem o elemento zero, né? Vocês devem lembrar que quando a gente falou da multiplicação, a gente colocou um K barra zero, que é, a gente vai considerar todos os elementos do conjunto K menos o zero. Tá? Porque não dá para fazer divisão com zero. E como é que, indo para o terceiro passo do algoritmo, como é que a gente pode verificar que todos os elementos admitem inverso? Certo? É fácil. É só você olhar para a tabelinha aqui que você construiu, onde é que está o zero, aqui na adição, ou seja, o elemento neutro, e aqui o 1, o elemento neutro da multiplicação. Ó. Então, ó, para aqui para a adição, aqui tem um zero, em cada coluna, em cada linha, você vai ver um único zero. Ó. Zero, opa, aqui tem um zero, e aqui tem um zero. O que é que significa? 2 mais 1 vai ser igual a 0. Ok? O número que somado com o outro resulte no elemento neutro. É assim que a gente fala do inverso. Então, ó, sempre aparece. A joia? Toda linha, toda coluna tem um elemento zero. E outra coisa que você tem que verificar também é se não repete. Se um elemento não repete por linha e coluna. Ó. Em cada linha aqui, você só vai encontrar um elemento. Ele nunca vai se repetir. Ó. Nunca se repete, nunca se repete, nunca se repete. Ó, nunca se repete, nunca se repete, nunca se repete. São sempre, em cada linha, em cada coluna, sempre são únicos. Não há uma... não repete, tá? Beleza? Então, a partir disso, a gente pode concluir que essa estrutura aqui, ela é um corpo. Olhando para essa segunda estrutura, aqui, ó, agora a gente vai fazer com 4 elementos, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o ternário, esse aqui seria, porque não é, seria o quaternário.
Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar. Existem os elementos 0 e 1? Existem. Passou no teste. Segunda coisa, esses caras são fechados, ou seja, qualquer operação que eu fizer vai sempre resultar em elementos do próprio conjunto, sim. Olha aqui, ó. É 0, 1, 2 ou 3. Não tem 4, não tem 5, não tem 6. 0, 1, 2, quer dizer, 0 não, né? 1, 2, 3. Aqui não tem o 4, 5, enfim. Então, as operações são fechadas. Depois você vai observar a existência do zero. Ó, aqui tem 0, beleza. Aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0. Toda a linha tem 0, toda a linha tem 0, toda a linha tem 0, toda a linha tem 0. Certo? Algum elemento se repete por linha? Aqui não repete, aqui não repete, aqui não repete, aqui não repete, não repete, etc, etc, etc. Então, você observa que na adição, esse cara está de boa, tá certo? Ele passou em todos os testes. Quando você vem para multiplicação, aí é que reside o problema. Ó. Aqui, ó, a gente tem 1, o elemento 1 aparece em todo mundo. Porém, você chega que o elemento 2, ele acaba repetindo em determinadas linhas e colunas. Por que isso é ruim? Você deve estar se perguntando. Ora, quando você faz o produto 2 vezes 1, vai dar 2. 2 vezes 3, quanto é que dá? Dá 6. 6 módulo 4, quanto é que dá? 6 módulo 4 vai dar 2. Beleza? Ou seja, deixa eu botar aqui, cadê? Peguei aqui, ó. Então, ó, o que eu estou querendo dizer? Ó? Deixa eu pegar isso, deixa aí, que besteira. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Quando você pega 2 vezes 2, 2 vezes 2, vai dar 2. Certo? Dentro do corpo, tá? Dentro do corpo, não, dentro do conjunto. E quando você faz 2, quer dizer, 2 vezes 1, né? Perdão. 2 vezes 1 é igual a 2. E quando você faz 2 vezes 3, também vai dar 2. Ou seja, você acaba repetindo o mesmo valor, cara. Né? Esse cara aqui, ó, você não tem uma relação unívoca, certo? Você acaba tendo que uma indeterminação. Porque quando é que isso aqui, qual o número que você multiplica por 2 para dar 2? Pode ser 1, pode ser 3. Mas não é assim, só pode ser um valor, porque senão vai ficar dúbio. E aí a dubiedade não é permitida em matemática. Tá bom? E por isso, porque há essa repetição, porque a gente não tem uma relação unívoca, a gente vai acabar dizendo que esse cara não é um corpo. Olha, de boa. Deu para pegar mais ou menos aí a ideia? Deixa eu ver se tem muita gente chorando. Tem não. Beleza, gente. É só usar essa estratégia, tá bom? Usando essa estratégia, né, você vai verificar se um determinado conjunto ele forma ou não um corpo. Tranquilo? Essa parte de corpo, ela nunca é cobrada exatamente na prova, não. Então, nem se preocupe com ache um corpo, ache isso aquilo, isso aí vai ser mais de boa. É mais em espaço vetorial mesmo. É mais para você entender essa parte, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não entendeu as operações, não entendeu a mecânica da coisa? Estou aguardando, viu? Se alguém vai comentar alguma coisa. Fazer cara de morto. Pode continuar. Obrigado, viu, Bruno? Alguém falou comigo. Deixa eu parar aqui para a gente continuar. Gente, nossa audiência está cada vez menor, né? Não chegou nem na primeira prova ainda. E a gente só tem metade dos seres humanos.
matriculados. Ô professor, Diga o aí, que diga aí. aconteceu foi o seguinte, a gente não combinou aquilo da aula, nas segundas terem aula, aí o pessoal ainda não tá sabendo. Inclusive, gente lá perguntou, eu sei que o amigo meu deve estar dormindo ainda, aí deve ter gente ainda confuso, né? Porque com esse horário diferente do que a gente foi passado lá, o cronograma, né? Aí era bom até reforçar ou no Classroom ou lá no grupo. Tá bom, vou botar essa mensagem lá. Vocês estão vendo aí, né, a tela? Pronto, a gente fez esse exemplo 1 aqui de novo. E aí a gente chega na parte de espaços vetoriais. Por que a gente precisa definir espaços vetoriais? Exatamente porque a gente tem que construir um espaço, um local de trabalho, no qual a gente consiga manipular todos os objetos, sejam eles vetores, matrizes, ou até mesmo polinômios, e não haja nenhum problema nessa manipulação, na adição, na subtração, na multiplicação e até mesmo na divisão. Apesar da gente não construir divisão sobre matrizes, nem mais sim por polinômios, mas é importante conceituar as operações entre cada um desses objetos. Tá certo? Então, ó, sobre todos esses objetos, é possível a gente definir vários tipos de operações e propriedades. Então, uma delas é a adição, que é associativa em todos os casos, a comutatividade também da adição é comutativa em todos os casos. Para todos os casos, vetor, matriz ou polinômio, a gente tem o elemento neutro, a gente tem o simétrico, né, o que é o inverso aditivo, a gente tem a compatibilidade, olha, a compatibilidade com a multiplicação por escalar. Vejam que agora a gente não está falando nem tanto em produto matricial ou produto polinomial. A gente está falando antes em um produto por escalar, tá certo? Ó, produto por escalar, escalar para um número, tá? Então, o elemento neutro da multiplicação, do produto por escalar, perdão, a distributividade, certo? Enfim, então, a gente tem todas essas propriedades, certo? Isso aí ainda não é o espaço vetorial, isso aí é um conjunto de propriedades que a gente checa, a gente observa. Veja que isso aqui é um teorema. Tudo isso aqui é possível ser provado, tá? A partir das considerações que a gente fez em corpo, a gente pode provar isso daqui, tá? E para gente, eu não sei se vocês lembram, gente, mas teve uma questão que eu coloquei alguma coisa sobre polinômios, tá? E aí eu acho que era de grau 2, grau 3, sei lá. E aí a turma pediu, ó, bicho, como é que eu faço isso? Eu não sei o quê. Aí o que foi que eu fiz? Eu meio que transformei aquele polinômio em um vetor, certo? E eu disse, rapaz, isso aí ocorre porque há um isomorfismo, há uma mesma forma entre essas estruturas, né? É aquele famoso dá no mesmo. Então, tanto faz eu proceder àquela operação em polinômio ou fazer essa associação com vetores, porque todas essas propriedades elas são verificadas para um ou para outro, tá bom? E isso aqui é interessante, porque agora, independentemente de qual objeto a gente vai utilizar, a gente constrói um local, um espaço, sei lá, como é que eu posso dizer isso? Um espaço no qual todas as operações, independente do objeto que a gente vai tomar, vai ser a mesma, né? Beleza? Por isso que vocês vão ver aí, certamente, várias questões que vão misturar. Encontrem tal coisa para. Aí eu boto letra A, vetor, letra B, matriz e letra C, polinômio. Por quê? Dá no mesmo, certo? Dá no mesmo no sentido de que as propriedades são válidas para todas esses objetos. Então, a gente consegue construir um espaço de vetores, um espaço
espaço de matrizes e um espaço de polinômios, que são diferentes, porque são objetos diferentes, mas que são regidos pelas mesmas propriedades quando a gente define as mesmas operações, tá bom? Então, ó, vê como é bem parecido, ó. Um espaço vetorial V sobre um corpo K, certo? Então, ó, os elementos desse espaço vetorial, eles têm que ser constituídos presentes de um corpo. Por exemplo, você não pode construir um espaço vetorial somente sobre números naturais. Não rola, certo? Você não consegue fazer isso utilizando apenas elementos inteiros. Também não rola, considerando aí as operações ordinárias de adição e multiplicação, tá? Não rola. Então, não é possível a gente construir espaços vetoriais sobre esses dois conjuntos, tá? Porque eles não constituem corpos. Então, considerando isso, a gente tem o seguinte, que um espaço vetorial existe quando a adição de vetores, matrizes ou polinômios, ela é associativa, ela é comutativa, existe o vetor nulo, o elemento nulo, existe o simétrico, há uma compatibilidade da multiplicação por escalar, veja que agora não é multiplicação matricial, não é multiplicação vetorial, né, produto vetorial, produto interno, não é isso, e também não é multiplicação de polinômio, tá? É a multiplicação por escalar, produto por escalar. Existe sempre o elemento neutro escalar e a gente verifica as distributividades, tanto da adição de vetores quanto da adição de escalares, ok? Bem, então, se a gente conseguir construir uma estrutura que tem esse conjunto de elementos, né, e eles satisfizerem esses axiomas, essas propriedades, a gente diz que esse carinha aí é um espaço vetorial, ok? E aqui a gente tem a mesma coisa, um algoritmo para verificar se uma determinada estrutura é ou não um espaço vetorial. Tá joia? Então, veja que é bem parecido. Ó. Identifique se os objetos têm a mesma dimensão. Né? Identifique as operações são fechadas, se tem um elemento neutro, etc, etc. E, evidentemente, verifique a validade dos axiomas. Ok? É igualzinho ao que a gente tinha feito lá em Corpus. Tá bom? Mesma coisa, mesma ideia. Vocês querem fazer esse exemplo 3? Para a gente debater? Pelo menos um desses? Peraí. Bora. Só se eu tiver... São quantos aqui? 32. Só se eu tiver pelo menos 15 likes. Aí a gente começa. Bora lá, bora lá. Vamos dar uma curtida aí, pessoal. Aê, ganhei uma curtida. Rapaz, eu tava lembrando. Só para descansar aqui. Olha aí, ganhei mais um like. Aí teve tá gravando, né? Não me importa, não. Teve um Zé Mané, que no semestre passado. Aí eu gravei os vídeos e tal, botei os exemplos. Aí o cara foi lá e me deu um unlike, velho. Deu um dislike. Ainda botou um textinho falando mal. Professor, eu dei um dislike no senhor. Como se eu tivesse me importando, né? Eu dei um dislike no senhor. Ainda teve necessidade de justificar, porque o senhor errou na conta. E eu fiquei doido. Eu fiquei angustiado porque o senhor errou na conta. E aí eu passei horas tentando fazer o negócio e não consegui fazer. Por causa disso, o senhor vai ganhar um dislike. É, né, velho? Acho que minha vida acabou. Então, gente, se você for dar um dislike para mim, só dê o dislike. Coloque o textinho lá no Classroom, que aí eu vou conseguir ver, tá bom? Eu só fui ver o textinho do cara, porque o YouTube me notificou, aí eu fui ver um e-mail passado e já tinha acabado tudo. Então, bota o textinho, né? Tá mágoa, né? Aí você bota o textinho lá no Classroom, porque aí eu vou ver, tá ligado? Eu vou conseguir ver. YouTube eu não vejo, não. Ufa, já deu para descansar. Vamos lá. Terceiro exemplo. Cadê o terceiro exemplo?
Pessoal, tem muita mágoa no coração. Vocês têm mágoa no coração, pessoal? Por enquanto não, né? Enquanto não sair a nota, ninguém tem mágoa não, né? Eu acho que essa aqui é a letra A. É a letra A mesmo, ó. Cadê? Pronto, ó. Então, vê só. Ele nos deu um vetor. Veja aqui que ele está no VN. Nesse caso aqui, apesar dele estar no VN, né, no espaço de N dimensões, ele especificou para que fosse o R3, certo? O que é o R3? É um espaço de vetores com 3 componentes, quer dizer, não é nem um espaço, é um conjunto de vetores com 3 componentes, tá? 1, 2, 3, e os elementos, cada uma dessas componentes são números reais, tá? Não são apenas inteiros, não são irracionais, não são apenas racionais, são números reais, não são complexos, são reais, tá? E a gente vai considerar também escalares, no caso aqui alfa, tá certo? Que também são números reais. E é pedido para que verifique se essa lista aqui, ó, que tem esse conjunto V e essas operações sigma A e sigma M, elas correspondem ou não a um espaço vetorial. Veja que esse sigma A e esse sigma M não necessariamente são as operações de adição e multiplicação convencional. São operações doidas que eu inventei da minha cabeça, tá bom? E eu posso fazer isso. Então, ó, pessoal, esse sigma A, quando você está observando aqui, ó, aqui está definindo ele, tá? Esse sigma A, você pode enxergar que ele é, na verdade, a própria adição, por coincidência. Então, ó, se você tiver um vetor aí, U e V, 2 vetores, U e V, essa operação sigma A, ele, na verdade, é a soma das componentes de cada um dos vetores. Então, primeira componente de um com a primeira componente do segundo, depois a primeira componente do segundo, a segunda componente do primeiro com a segunda componente do segundo, depois a terceira componente do terceiro com a terceira componente do terceiro. Tá joia? Então, por coincidência, essa operação sigma A, que eu mandei fazer, que eu inventei, ela bate com a operação ordinária de adição. Tá bom? Deixa eu olhar para a carinha de vocês, apesar de vocês não colocarem as carinhas. Deu para entender isso? Vocês entenderam que eu inventei, eu criei, eu defini uma operação sigma A. Pronto. Acho que deu para entender. Eu criei essa operação, certo? Deu para entender também que, por coincidência, essa operação que eu inventei, ela é igual à operação de adição normal, ordinária. Deu para entender isso também? E se por coincidência ela não batesse? Aí não é coincidência, né, Fio? Gente, não é, gente. Aí vamos lá para a sua pergunta. E se não bate? Aí a gente chora. Ó. Agora eu criei uma outra operação, sigma M, que aqui esqueci o M, ó. Essa sigma M que deveria ser aquela multiplicação por escalar. Só que não é, porque, ó, para qualquer número alfa que você coloque e qualquer vetor V pertencente a esse espaço que você coloque, o resultado sempre é o vetor nulo. Então, essa não é a operação produto por escalar, porque ela sempre resulta no vetor nulo, beleza? Então, eu criei uma operação que sempre vai dar zero, o vetor nulo, beleza? Não é a operação ordinária. Boa tarde, Carlos. De boa? Bruno? Professor, dá para o senhor repetir esse pedacinho aí, esse último pedaço? Tá, vê só.
como a gente tinha construído anteriormente, a operação produto por escalar era aquele produto tradicional, tipo, você tem o vetor 1, 1, tá? Duas componentes, 1, 1. Quando você fizesse o produto por escalar, por exemplo, com escalar 3, qual o resultado que deveria dar? O vetor 3, 3. De boa. Se você fizesse com 4, 4, 4. Agora, eu construí uma operação sigma m que, independente desse valor 3, 4, 7, 90, pi, número de ouro, enfim, independente do número que você colocar, sempre vai dar zero, vai dar o vetor nulo, certo? Que é esse carinha aqui, ó. Então, ó, sempre que você fizer essa operação aqui, vai resultar no vetor nulo. Então, você observa claramente que esta, e não é por coincidência, esta não é a operação ordinária, convencional, tradicional de produto por escalar. Joia? Beleza, professor. Massa. Então, ó. Bem, então, ó, o que ele está mostrando aqui, ó, nessa primeira linha? De fato, para a primeira operação, para o sigma A, como ela coincide, a primeira coincide com a adição, então, joia, passou no teste. Só que quando a gente vai para sigma M, como ele resulta nisso, não vai dar corpo. Por exemplo, para que dê corpo, né, para que dê um espaço vetorial, tem que existir, por exemplo, o elemento neutro do produto por escalar. Ou seja, quando você faz a operação alfa V, tem que dar para algum alfa, para algum valor de alfa, tem que dar o próprio V. Deixa eu tentar escrever aqui, ó. Vou escrever A, tá? Então, quando você fizer esse produto aqui, ó, alfa V, para que seja, né, para que a gente tenha um espaço vetorial, é necessário que exista um valor aqui, A, alfa, deixa eu escrever alfa, e resulte no próprio V. Aí eu lhe pergunto, existe algum valor de alfa que você possa substituir aqui, nessa operação, que isso daqui seja igual a V? Não, porque ele está dizendo aqui, ó, pela própria definição da operação, para qualquer alfa que exista, sempre o resultado vai ser o vetor nulo. Então, na verdade, isso aqui, ó, nunca vai ser V. Isso sempre vai ser o vetor... Opa, desculpa. Isso sempre vai ser o vetor nulo, certo? Que é diferente de V. Logo, essa operação, ela não tem um elemento neutro. Se ela não tem um elemento neutro, ela não, sobre ela, a gente não consegue construir um espaço vetorial. De boas. Professor, com licença. Essa aula aqui é da turma AM? FM. Mas fica aí, macho. FM? É. Beleza. Tá tudo misturado aí. Aí, quando der 10h30, vai continuar nesse mesmo link aqui, professor? Isso. Vou desligar, não. Tá certo. Falou. Agora me perdi. Beleza? Então, ó, a gente não consegue construir um espaço vetorial com essas duas operações. Deixa eu mostrar aqui a outra. Vou fazer um comentário sobre a outra. Acho que eu não fiz o exemplozinho, não. Eita. Pronto. Vocês estão enxergando aí, ó. Olha só. Nessa letra B aqui, ó. De cara a gente já consegue resolver. Bruno, coincidência. Você verifica que, coincidentemente, esse meu sigma M é o produto por escalar?
Não tá comendo, aí? Fuleiragem da gota, nem oferece. Enfim, ele tá comendo, né? Alguém pode sinalizar aí que dá para enxergar que essa operação aqui é a operação produto por escalar? Além de Bruno. Sim, dá sim, professor. Não é a Raça, obrigado. distributiva, né? Oi? Enfim. Não é a distributiva, né? E isso, ó, não, é distributiva. Na verdade, aqui, ó, o vetor V vai ter V1, V2, então vai ser alfa V1, alfa V2. E aí, independente dos valores. Então, ó, isso aqui é a operação ordinária de produto por escalar. Então, e a gente já viu que, sendo a operação ordinária, satisfaz os axiomas, e aí a gente tem um corpo, tá? Tem um corpo, tem espaço vetorial. Mas vê só, olha essa daqui, ó, esse meu novo sigma A aqui na letra B. Então, dado dois vetores que tem duas componentes, por exemplo, o vetor U tem a componente U1 e o U2, e o vetor V tem a componente V1 e V2. Quando eu faço essa operação aqui que eu inventei, a primeira componente resultante vai ser a soma da primeira componente, de U e da componente de V. Mas a segunda componente sempre é zero. Aí você vai dizer, bicho, não pode ser um espaço vetorial, porque ele não vai admitir o elemento neutro. Olha, se você faz aqui, por exemplo, que fosse um vetor, sei lá, deixa eu escrever aqui. Vou fazer uma doidice aqui, tá? Deixa eu ver se ele deixou eu escrever. Ixi, travou. Ó, se você fizer aqui, ó, 1 e aqui é sigma A, tá certo? Vai ser dado por uma operação entre esse cara aqui, esse vetor, e esse vetor aqui, ó. Inventei aqui outro vetor, tá bom? Qual vai ser o resultado disso? Primeiro com primeiro vai ser, ótimo, 3. E primeiro com segundo vai ser igual a 2? Não, vai ser igual a 0. É sempre 0. E se você usasse, por exemplo, vou colocar aqui o vetor nulo, que seria o elemento neutro aditivo. Se você coloca o vetor nulo, tem que dar o próprio vetor 1, 1. E dá? Não. Aqui vai dar 0. Então, ó, é você fazendo a operação com o elemento neutro, mas você não vai conseguir obter o primeiro vetor. Logo, esse cara aqui, sobre esse cara aqui, a gente não consegue construir um corpo, a gente não consegue construir um espaço vetorial. Beleza? Deu para pegar mais ou menos como é a mecânica das coisas, para a gente avaliar se a gente consegue ou não construir um espaço vetorial, se a gente consegue ou não construir um corpo. Vejo que são bastante semelhantes. Acho que tá beleza. Ninguém tá reclamando, mas vocês não reclamam de nada, né? Vocês são muito gente boa. Bem, gente, aí aqui a gente só mais alguns exemplos, né? Como que a gente construiu espaço de vetor, espaço vetorial, mas é possível, da mesma maneira, se construir espaço de matrizes, espaço de polinômios e o famoso espaço de funções. E a gente vai estudar isso com maior afinco quando for lá em complementos de matemática, tá certo? Isso aí vai ser muito importante, inclusive vai falar dos números complexos, do corpo dos complexos e tal. E aí a gente deixa para falar sobre subespaço vetorial, né, na próxima segunda-feira, tá bom? A gente fala sobre subespaço vetorial, como é que constrói o espaço linha, espaço coluna. Isso aqui é muito legal, tá? Né? Apesar de que é fácil de deduzir, mas é legal vocês darem uma olhadinha, porque vai ajudar muito quando for falar de sistema de equações, tá? Para classificar. E a gente fala também sobre base e dimensão, tá? O que é base, o que é dimensão,
ó, a relação com posto e nulidade, a famosa base canônica e etc. E aí a gente termina o nosso conteúdo todo falando sobre mudança de base, tá? Mudança de base. Tem um texto e um negócio adicional aqui sobre soma direta e produto direto, mas isso não vai cair na prova, tá? É mais a título de vocês ficarem sabendo. A gente termina aqui os nossos estudos em mudança de base, de uma base para outra. Joia? Deixa eu parar aqui. Ok. Boa, gente. Bem, então, vou reforçar. Pessoal, João, é extremamente importante que vocês leiam o material que já está disponível, tirar dúvida, Isis, e que vocês vejam vídeos. Diga aí, Isis, por favor. Sobre a prova. Vocês gostam muito de prova, né? Eu devia fazer uma prova toda semana, já que vocês gostam tanto de prova. Pode falar, Isis, ou escrever. De preferência, falar. Mas, se você já estiver escrevendo. Vai ser dia 26? Sim. Aí. No caso, a gente vai ter 12 horas para fazer? Sim. Começa de 8 para todas as turmas. FM, AM e 2M. Começa às 8 e termina às 8. 8 da manhã às 8 da noite. Mais alguma pergunta? Professor, eu sou da outra turma, assisti agora mais cedo, não tem problema de falta e presença não, né? Não, tem não, porque eu estou avaliando como é que eu vou computar a frequência de vocês. Eu ainda não encontrei uma ferramenta adequada que fosse justa, da mesma forma que é justa a aferição da presença quando nós estamos no modo presencial. Então, enquanto eu não definir, não encontrar uma ferramenta adequada para fazer esse cômputo da frequência, eu não colocarei falta em ninguém para evitar injustiças. Entendeu, Gutenberg? E eu tenho essa Entendi, cara de professor. besta. Eu entendi essa cara de besta minha é natural, tá? Eu não estou fazendo piada, não. Beleza, qual é a outra pergunta? No meu caso, eu tenho estágio de tarde, aí eu vou ter 6 horas a menos. Gente, eu com isso que eu tenho estágio. Faz o seguinte, no dia anterior tu faz 12 horas de estágio e no dia da prova tu faz só 6. Aí tu pega, tem que fazer, né? Todo mundo vai ter um negócio desse. E assim, a prova é para fazer em 2 horas, na verdade em 1h40. Eu não faço, de jeito nenhum que eu vou fazer uma prova para durar 12 horas. É uma prova para durar 1h40, que é o tempo das 2 aulas que todo mundo tem, tá certo? Eu estou dando 12 horas porque geralmente a gente tem problema de conectividade, a gente tem problema de... Enfim, todo mundo tem problema, né? Aí, por causa disso que a gente vai ter 12 horas. Mas a prova não é dimensionada para ter 12 horas, não. É para ter 1h40. Aí você vai ter que dar um ajustezinho, infelizmente. Inclusive, essa é uma das razões para a gente colocar 12 horas. Porque tem gente, por causa de estar nesse formato remoto e tal, tem gente que tem ocupações nesse horário, mesmo que não devesse, mas tem ocupações nesse horário, e aí vai ter todo esse transtorno. Mas, infelizmente, a gente não pode tentar encontrar um meio termo para que todo mundo tenha 12 horas, aí não rola, tá bom? Aí teria como a prova ser no sábado, a dizer, não dá para adiar a entrega, não, e também não pode ser no sábado, não, de jeito nenhum, não pode, infelizmente, a gente não pode fazer prova, avaliação no dia diverso à aula. A gente só pode fazer isso, se eu não me engano, na segunda chamada. A primeira prova, a segunda prova e a final, todas devem ser no dia que existe lá, no dia e no horário que foi disponibilizado no SIGA. Não pode ser diferente disso.
Eu também queria que fosse no sábado, que todo mundo ficasse de boa, né? Todo mundo teria 12 horas aí ininterruptas, mas não dá, não dá. Professor, sexta-feira você vai abrir o link para tirar dúvida? Abro. Sim, gente, sexta-feira eu fico disponível, tá? Lá no Meet. Eu boto o link lá e vou ficar lá aguardando. Se alguém entrar, a gente conversa. Se não entrar, aí eu fico vendo besteira, vendo o gol do Náutico. Joia? Mais alguma pergunta? Ok. Ok. Melissa já foi embora. Não, né? Então, deixa eu parar aqui a gravação agora.